Oi, gente, vamos começar? Então, hoje a gente começa aqui neste canal uma série de 3 vídeos onde eu vou fazer o meu relato de gravidez, vou contar para vocês a minha experiência de gravidez. E eu vou separar isso em 3 vídeos, porque no primeiro vídeo, que é esse aqui, eu vou falar sobre a minha experiência do primeiro trimestre, no segundo vídeo do segundo trimestre e no terceiro vídeo do... Isso aí, terceiro trimestre. Então, vamos começar falando por que eu decidi gravar esses vídeos. Gente, basicamente foi por uma questão de ter esse registro, né, de poder reviver essa gravidez depois, assistindo esses vídeos. Minha memória é péssima, então ter esses vídeos aqui vai ser muito bom, não só pra mim, como pra minha família, pra Majuzinha, quando ela quiser assistir. Então, vai ser muito especial, tá? Então é isso, vamos lá começar o relato do primeiro trimestre. O primeiro trimestre, ele foi bem difícil, mas ele não começou bem difícil. Eu não vou lembrar ao certo com quantas semanas eu tava quando eu descobri a gravidez, mas foi bem no iniciozinho, acho que eu tava com uma semana de grávida, uns 10 dias, por aí, foi bem no início. E quando a gente descobriu a gravidez, foi num momento assim, mágico. Eu e o Maicon, a gente tinha recém completado 1 ano de casados, então a gente viajou para nossa cidade preferida, que é Itacaré. E a gente ia curtir, né? A gente ainda não tinha chegado lá 100%, mas a gente ia curtir ali o fim de semana como se fosse uma lua de mel mesmo. Então foi muito especial. A gente chegou em Itacaré, o Maicon parou num posto que tinha uma farmácia e falou assim: amor, vai lá e compra um teste, porque eu tenho certeza que tu tá grávida. A gente ainda nem tinha chegado na pousada. Aí eu comprei o teste, fomos pra pousada, fiz o teste, deu positivo. Então, assim, a viagem já começou, a gente sabendo da gravidez, foi mágico, foi muito especial. Inclusive, filha, se você estiver assistindo esse vídeo um dia e eu e seu pai nunca contamos pra você sobre Itacaré, sobre como é Itacaré, peça pra gente contar, porque você vai amar as histórias. É uma cidade que a gente realmente ama muito, 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 muito. E é bem especial. A gente já foi pra lá algumas vezes e a gente gosta demais. Então, a descoberta da gravidez foi linda. A gravidez foi planejada. Então, nesses primeiros momentos, foi tudo muito especial. Passado uma semana que eu descobri a gravidez, mais ou menos uma semana, aí começou o caos. Os primeiros sintomas que me fizeram mal, assim, desse primeiro trimestre foram psicológicos. Eu comecei a sentir muito medo, muita ansiedade, muito nervosismo. Minha cabeça estava começando a pensar coisas muito negativas. Eu não conseguia pensar em nada positivo, sabe? Tudo que vinha sobre mim era bem negativo mesmo. E aí eu comecei a ficar muito antissocial, afastar as pessoas de mim. E aí eu comecei a ficar muito antissocial. Afastar as pessoas de mim foi como se tivesse sido uma reação a tudo aquilo que eu tava sentindo, né? Porque assim, as pessoas, lógico, estavam felizes falando comigo sobre a gravidez, querendo saber mais, querendo conversar sobre o assunto. E eu tava muito mal e me sentindo muito culpada por estar mal. Então eu não falava para as pessoas que eu tava sentindo aquilo, que eu tava tendo aqueles pensamentos negativos. E elas não entendiam nada, então eu ia simplesmente afastando as pessoas de mim, sabe? Cortando os assuntos e deixando elas cada vez mais distantes. Isso foi ruim porque, especialmente, minha família estava fisicamente longe. A gente estava morando na Bahia já nesse primeiro trimestre, então todo mundo da minha família mora em lugares distantes. A família do Michael mora na Bahia, mas a minha não. Então eu tava afastando basicamente a minha família desse processo de gravidez. Não só a minha família, mas especialmente eles que já estavam distantes fisicamente, né? E aí, além disso, tiveram os sintomas físicos. Os sintomas físicos eram os enjoos, que depois se tornaram os vômitos, né? Porque no início era só a sensação, depois começou a ter a ação mesmo. E aí, gente, nesse período também, mais ou menos, eu acho que eu já tava com uns 2 meses de gravidez, o Maicon, né, que é o meu marido, o pai da Maju, teve pedra nos rins. Então foi muito tenso. Imagina, eu sem conseguir fazer comida, porque eu não conseguia fazer comida nenhuma que eu vomitava. O Maicon que tava desenrolando tudo, inclusive.
E, gente, as comidas que saíam, o bichinho se esforçava, mas não tava rolando. Hoje ele já sabe cozinhar o macarrão muito bem, mas naquele período lá era triste. Então, assim, eu tava muito, muito, muito enjoada. Muito mal mesmo. E aí o Michael que tava fazendo tudo. E aí ele pega e desenvolve, né? Na verdade já tinha pedra nos rins, mas teve lá o pico do problema. Começou a sentir muitas dores mesmo. Ele vomitava de tanta dor. Então juntou, ficou basicamente nós dois com aquela sensação de estarmos doentes. E aí foi muito complicado. E nessa hora que entra a rede de apoio e que entram os meus primeiros aprendizados. Eu queria falar com vocês sobre isso, assim, eu deixo sempre muito claro que o meu primeiro trimestre foi muito difícil, foi um caos, mas foi muito necessário, eu passaria por ele todo de novo, porque uma coisa que eu aprendi com esses 3 meses de gravidez é que para você viver algo extraordinário, você precisa estar preparado, e essa preparação dói, né? Essa preparação é difícil, a minha preparação foi muito difícil. Então eu passei por esse primeiro trimestre com muita dor, muito sofrimento, foi muito complicado. Mas no meio dele eu entendi que eu precisava passar por isso. Então eu encontrei forças e toda vez que vinham os pensamentos negativos, as sensações ruins e que eu ficava muito abalada, muito mal, eu pensava, cara, isso faz parte do processo. Eu preciso passar por isso. E aí isso me aproximou muito de Deus. Deus falava muito comigo, especialmente que Ele estava me preparando para a maternidade, né? Porque se a gravidez estava sendo difícil, imagine criar uma criança e ensinar o bom e o melhor para ela. Então a maternidade é muito difícil. Eu precisava estar preparada para aquilo. Eu precisava ter mais paciência. E Deus, através de tudo que eu estava sentindo, me ensinou a ter mais paciência, né? Eu não sou um ser humano pleno paciente ainda, mas em nome de Jesus, um dia eu vou ser. Eu precisava aprender a aceitar ajuda, né? E aí, quando o Michael ficou doente, primeiro eu já tinha ajuda dele, lógico, né? Em todo esse processo, mas quando o Michael ficou doente, eu precisei começar a aceitar a ajuda de outras pessoas também. E aí foi essencial a mãe dele, né? Minha sogra, ajudando todo o processo. Nossa, ela ajudou demais, especialmente nesse período. E aí, no finalzinho da gestação, eu também tive uma pessoa muito especial, que foi a Reg, que é a tia do Maicon, que, nossa, ela foi um anjo, assim. Ela me ajudou muito nesse processo de transição do primeiro trimestre para o segundo trimestre, né? Então, ela também estava grávida já há mais tempo que eu, e eu vi ali ela ativa, feliz e tudo, e aquilo ali, de uma certa forma, me contagiou positivamente. Então, o Maicon, minha sogra e ela foram pessoas, assim, essenciais na minha rede de apoio. Como eu falei pra vocês, pra eu aceitar a ajuda das pessoas, foi um pouco complicado, né? E ainda às vezes mas foi uma coisa que eu aprendi com o primeiro trimestre, com todas as dificuldades. Ou eu aceitava ou eu enlouquecia, tá? Então, basicamente, gente, foi um processo difícil pra caramba, mas foi um processo muito necessário, principalmente para eu aprender isso que eu falei pra vocês, a ter mais paciência, a aceitar ajuda e respeitar os meus processos. Por isso até que eu não gravei esses vídeos antes, que eu não gravei em tempo real sobre o primeiro trimestre, porque eu não estava pronta, eu não estava bem. Então eu respeitei aquele processo e decidi gravar quando eu estivesse bem, para falar sobre isso, enfim, para reviver esse momento até falando mesmo. Eu não sei que barulho é esse, mas como eu não sei, eu não vou ter como resolver. Ainda bem que a gente já tá no finalzinho do vídeo. Então, esse foi o meu primeiro trimestre, foi muito incrível, como eu falei, na época que eu tava vivendo, assim, foi difícil demais, eu queria que acabasse logo, eu queria parir logo, mas hoje eu entendo que foi tudo necessário para uma formação, né, principalmente dos meus pensamentos, da minha experiência futura, e foi muito essencial. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar um recadinho para vocês e para minha filha, Maju. Quando você estiver assistindo esse vídeo, filha, eu espero do fundo do meu coração que eu já tenha te ensinado um pouco sobre os processos. E saiba que toda vez que você passar por um momento muito difícil na sua vida, é porque Deus está te construindo para viver o resultado desses momentos, para viver aquela experiência que
você tanto quer. Nós precisamos ser moldados. E esse processo de moldagem, ele é dolorido, ele é complicado, mas no final ele sempre vale a pena. Então, que você seja uma menina abençoada e sábia para estar sempre buscando ter maturidade para viver todos os processos da sua vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo que vai ser sobre o segundo trimestre.